pode haver diferentes tipos de indicadores em seu scorecard, indicadores qualitativos e quantitativos. Neste vídeo, vamos discutir como usar unidades de medida existentes e criar novas. Para acessar as unidades de medida de um indicador, siga estas etapas. Selecione qualquer indicador na guia KPIs. Alterne para a guia geral. Use a lista suspensa Medida para selecionar uma unidade de medida apropriada para este indicador. Na lista suspensa Medida, o software fornece algumas unidades de medida quantitativas pré-definidas, como porcentagem, ponto, o número de ou moeda. Se você precisar adicionar suas próprias unidades de medida, clique no botão Personalizar. Em seguida, clique em Adicionar e insira o nome das novas unidades de medida no campo Nome. Em alguns casos, é mais fácil lidar com unidades de medida qualitativas, quando, em vez de especificar um número, podemos usar linguagem natural. Por exemplo, em vez de dizer que o desempenho foi de 25%, podemos escolher a opção Baixo Desempenho na lista. Neste scorecard, tem um exemplo de uma unidade de medida qualitativa, que é chamada de opinião de um expert. Se você selecioná-lo, os campos Valor, Linha de base e Alvo serão convertidos em listas suspensas de escolha natural. Como o software converte essas unidades de medida qualitativa em números? Ele usa as configurações para esta unidade de medida. Podemos clicar no botão Personalizar e verificar, por exemplo, como o item Opinião de um Expert está configurado. Nesta tabela, você pode ver como a escolha corresponde ao número. Você pode criar suas próprias unidades de medida de escolha natural ou modificar as existentes. Por exemplo, podemos adicionar uma nova opção chamada Excelente às unidades de medida do item Opinião de um Expert. É assim que as unidades de medição quantitativa e qualitativa clássicas funcionam no BSc Designer Online. Existem também alguns casos especiais para as unidades de medida. Uma moeda é uma unidade de medida quantitativa típica. Por padrão, você encontrará sua moeda local na lista de unidades de medida. Se você precisar adicionar outra moeda, a melhor maneira de fazer isso é por meio de configurações, organização, moedas. Dessa forma, você não apenas adiciona uma nova unidade de medida ao software, mas também adiciona uma nova opção de moeda ao campo Orçamento na caixa de diálogo Iniciativas. O software será capaz de verificar as taxas de conversão mais recentes para a moeda e usar essas informações no relatório de custo de estratégia. Outra unidade de medida especial é uma escolha binária, sim/não. É uma unidade de medida de escolha natural com apenas duas opções, sim e não. Se você selecionar sim, o desempenho será 100%. Se você selecionar não, o desempenho será 0%. Outro caso especial é uma unidade de medição de risco. O que é um risco matematicamente? É uma probabilidade multiplicada por um impacto. Se você selecionar essa unidade de medida, o software fará vários ajustes na interface. Irá alterar o nome do campo Valor para Probabilidade.
irá alterar o nome do campo peso para impacto. Mudará a otimização para minimizar o valor linearmente, pois queremos minimizar o risco. Também podemos alterar o gráfico usado para o indicador para o diagrama de risco. Dependendo dos dados de probabilidade e impacto, o software atualizará o diagrama de risco, mostrando a zona de risco em que você está agora. Por exemplo, se a probabilidade for 20% e o impacto for 80%, então estamos na zona amarela do diagrama de risco. Em nosso site, temos um artigo onde discutimos o conceito de risco e os principais indicadores de risco em detalhes. Finalmente, imagine um cenário em que você precise adicionar muitos indicadores com as mesmas unidades de medida. Em vez de ajustar manualmente as unidades de medida de acordo com as suas necessidades, você pode selecionar uma unidade de medida padrão. Para fazer isso, vá para a caixa de diálogo de unidades de medida, selecione a unidade de medida que você deseja que seja o padrão, clique no botão Definir padrão. É assim que você pode gerenciar diferentes unidades de medida no BSC Designer Online. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contatar nossa equipe de suporte ao cliente.